Bem-vindos à nossa sexta aula. Vou fazer uma breve recapitulação da aula passada. Lembrando só que nós estamos fazendo uma harmonia das aparentes discrepâncias, tendo como objetivo facilitar a vida de vocês no estudo daquele material que eu disponibilizei, que são os 4 evangelhos em paralelo, em ordem cronológica. Então, lendo os evangelhos em paralelo, em ordem cronológica, você vai se deparar com algumas dificuldades, vai se deparar com algumas aparentes discrepâncias, vai se deparar com alguns textos difíceis. Então, o objetivo do curso é eliminar essas barreiras de entendimento para favorecer o seu estudo pessoal, individual, dos 4 evangelhos em paralelo, conforme nós já dissemos, né, quando você lê em paralelo as 4 narrativas, você ganha uma compreensão amplificada, mais detalhada dos eventos da vida do Senhor Jesus Cristo, do que lendo apenas um evangelho de cada vez, né? Então, nesse processo de harmonizar aparentes discrepâncias, nós avaliamos, na semana passada, o texto de Mateus 21 e Marcos 11, que trazia aquele evento da maldição da figueira, que foi sucedido, né? Foi precedido pela entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, pela segunda purificação do templo. Então, nós verificamos que as aparentes diferenças são perfeitamente compreensíveis e não são discrepâncias, são só algumas dificuldades que podem ser solucionadas. Aí nós fizemos uma comparação das genealogias de Jesus, a genealogia que está apresentada ali em Mateus e a genealogia que está apresentada em Lucas. Nós averiguamos que, de fato, são 2 genealogias distintas, eles não estão tratando da mesma genealogia com uma seletividade diferente. Isso acontece em genealogias, né? Elas normalmente não são exaustivas. Os autores, tanto no Antigo Testamento como Mateus e Lucas no Novo, eles escolhem as gerações que vão ser mencionadas e omitem algumas gerações. Nas escolhas de Mateus, ele seleciona 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 gerações do exílio da Babilônia até Jesus. E essa própria consideração de Mateus, que menciona 42 gerações, mas só cita 41, isso já é uma dificuldade. Nós avaliamos que é compreensível, porque Jeconias ele é contado tanto na geração antes do exílio da Babilônia, como na genealogia após o exílio da Babilônia. Então, Jeconias é o nome contado 2 vezes na genealogia de Mateus. Então, a escolha de Mateus foi de 42 ou 41 genealogias, e a escolha de Lucas foi de 77 gerações até Adão. Enquanto Mateus se contenta aí até Abraão, Lucas vai até Adão e escolhe 77 genealogias, e as diferenças da genealogia comum, né, de Abraão até Jesus, entre Lucas e Mateus, nós verificamos que há 2 explicações plausíveis. Há várias explicações, várias não são plausíveis. Eu mencionei uma que eu não considero plausível, que as diferenças se devem exclusivamente pela seletividade distinta que cada um faz. Então, as escolhas de Mateus diferem das escolhas de Lucas, e por isso as genealogias são distintas. Não é plausível porque na genealogia de Mateus, ele menciona na linhagem de Jesus Salomão, como filho de Davi, e Lucas menciona Natã, como filho de Davi. Então, Lucas vem por Natã, de Davi até Jesus,
e Mateus vem por Salomão, de Davi até Jesus. Então, indiscutivelmente, são duas genealogias distintas. Essa possibilidade de explicação que leva em conta a questão da seletividade não é plausível por conta disso. São duas genealogias distintas e as únicas explicações plausíveis, uma se dá por conta da lei do levirato, que propõe que o pai de José, na genealogia de Mateus, o Jacó, ele é o pai biológico, e na genealogia de Lucas, Eli seria o pai legal, que seria um meio-irmão de Jacó, que, por conta do levirato, suscitou descendência para Eli. É especulativo, mas é plausível. E a outra explicação plausível diz respeito à realidade de que no grego a palavra para filho é a mesma que para genro. Então, José seria genro de Eli, e Eli seria então o pai da Maria. Então, por isso que a partir da Maria chega-se em Natã, como filho de Davi, e a partir de José chega-se em Salomão, filho de Davi. Então, são as duas explicações mais plausíveis. E nós vimos também as diferenças que há entre as listas dos 12 apóstolos, vimos várias curiosidades e informações significativas entre aquelas listas, e compatibilizamos as listas, sem muita dificuldade, mas com atenção a alguns detalhes que aparentemente são discrepantes. Aqui hoje nós continuamos com a harmonização de aparentes discrepâncias, e eu quero tratar com vocês dos dois textos que tratam da cura do servo de um centurião. Nós vimos rapidamente na primeira aula, mas como nem todos estavam ali presentes, vale a pena nós passarmos de novo por esses textos. Então, o primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 8, 5 a 13, e o segundo texto, Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Então, lendo aqui Mateus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. E passagem paralela, ali em Lucas, capítulo 7, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Então, nós vemos algumas dificuldades, né? Mateus narra um encontro face a face do centurião com Jesus. Então, lendo Mateus, aparentemente há ali um encontro entre eles. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então, pela narrativa de Mateus, aparentemente o centurião estava ali de corpo presente falando com Jesus. Em contrapartida, Lucas, ele diz que o centurião ele não esteve presente nesse diálogo com Jesus. Ele primeiro enviou alguns anciãos dos judeus e, posteriormente, ele enviou alguns amigos, mas ele mesmo não teve contato pessoal com o Senhor Jesus. Então, como é que a gente harmoniza essas aparentes discrepâncias, essas dificuldades? Bom, em primeiro lugar, lembrando de um conceito que eu já abordei em aula passada, que diz respeito a um aspecto daquela cultura, do estilo literário daquele contexto, daquela cultura, que é diferente do nosso estilo literário de hoje, e aquela cultura, obviamente, é muito distinta da nossa. Naquele contexto, e é importante que nós conheçamos o contexto em que cada porção da Bíblia foi escrita, foi revelada, para que a gente saiba que algumas peculiaridades que podem trazer alguma dificuldade de entendimento, se entendidas de acordo com o contexto, a dificuldade desaparece. E é o caso aqui. Naquele cenário, quando alguém falava em nome de outra pessoa, primeiro caso aqui, os anciãos, e no segundo caso, os amigos do centurião, quando alguém falava em nome de outro, não havia problema nenhum em se registrar o diálogo como se o outro tivesse dito aquelas palavras. Então, o que Mateus fez foi descrever quais foram as palavras que partiram do centurião e chegaram no Senhor Jesus Cristo. E não mencionou, resolveu não mencionar os interlocutores, porque ele achou que os interlocutores não seriam relevantes para a sua história. Ao passo que Lucas resolveu mencionar todos os interlocutores, porque Lucas acaba sendo mais detalhado que Mateus ao citar os interlocutores, e Mateus acaba sendo mais sintético. Ele cita as palavras do centurião, mas não cita os interlocutores. E nós vemos claramente que os focos, tanto de Mateus quanto de Lucas, são distintos. Mateus, ele foca na fé do centurião, que era um gentil. Lembra que a audiência de Mateus era uma audiência judaica. Mateus estava escrevendo para o seu povo. Mateus quer trazer esse incômodo para o seu povo. Olha só esse gentil. Olha o tamanho da fé deste gentil. Então ele faz uma advertência para o seu público-alvo, os judeus, que eram marcados pela falta de fé, porque o próprio Senhor Jesus Cristo menciona que a fé do cristão foi superior do que a fé de qualquer pessoa que ele tenha visto em Israel. Isso, para um judeu, era um tapa na cara. E Mateus está sendo provocativo. Está sendo provocativo. Né? A falta de fé dos judeus levaria à sua perdição, ao passo que a fé dos gentios culminaria na sua salvação. Então, um alerta muito importante para os judeus. Então, Mateus foca na fé do centurião. E Lucas, ele foca na humildade do centurião. Então, a lição que Lucas quer passar é a lição de humildade do centurião, que, embora sendo uma autoridade muito elevada naquele contexto, ele se colocou indigno de estar na presença de Jesus. No verso 6, nós vemos assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Então, olha o tamanho da humildade
do centurião, que não se considerava digno de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então, as ênfases são distintas. Mateus foca na fé do centurião, Lucas foca na humildade do centurião, e os diálogos atribuídos por Lucas ao centurião é um estilo literário, não havia problema nenhum de Mateus mencionar os diálogos sem mencionar os interlocutores. E, aproveitando a solução dessa discrepância, algumas aplicações muito importantes para nós levarmos em consideração aqui, né? Considerando essa advertência, essa nova advertência à religiosidade ritualística, que Jesus já tinha feito advertência semelhante no incidente da maldição da figueira, que foi condenada por sua falta de frutos, uma ilustração muito clara de que a condenação da figueira estava para a condenação de Israel, porque a falta de frutos da figueira está para a falta de frutos de Israel. Então, uma reflexão muito importante para os dias de hoje, inclusive, onde há muita religiosidade ritualística, muitas pessoas que julgam que a sua participação na igreja, o seu cumprimento de certos rituais religiosos, certas obrigações eclesiásticas, garantem a sua entrada nos céus, ou garantem a sua aceitação por Deus. Tem que lembrar a todo mundo que a salvação é exclusivamente pela fé e não pelos ritos religiosos. E a fé que salva, ela necessariamente produz frutos, uma evidência dessa salvação. E uma aplicação de Lucas, esse apelo à humildade subserviente daquele centurião, isso fala muito para nós, né? Eu vejo que muitas pessoas se aproximam de Deus, se aproximam do Senhor Jesus Cristo em oração, no seu tempo de devoção, sem a devida humildade, sem a devida consciência de quem é Deus, de quem somos nós, pessoas que se achegam a Deus para exigir, para fazer exigências, para impor as suas demandas. Isso é corrosivo, isso é pernicioso. Então, esse apelo à humildade é uma coisa que nós precisamos levar muito em conta em nossas vidas nos dias de hoje. Ok? Próxima dificuldade que eu queria abordar com vocês, e essa é uma dificuldade bem significativa, vem da comparação de Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8, onde os evangelhos narram a expulsão de demônios por uma manada de porcos. São 3 textos. Eu queria pedir para 2 voluntários que me ajudassem na leitura. Eu vou ler o texto de Mateus 8, 28 a 34. Queria que um voluntário lesse para a gente o texto de Marcos 5, de 1 a 20. Quem pode ler para a gente? Marcos 5, de 1 a 20. Posso ler, Vlad? Obrigado, Enéas. E um segundo voluntário para ler para a gente Lucas 8, de 26 a 39. Posso ler, Vlad? Obrigado, Lívia. Então, deixa eu começar aqui com Mateus. Mateus 8, 28. Tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os diabos rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos
se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Enéas, pode ler Marcos, por favor? Posso. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao embarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Leão é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Obrigado, Enéas. Lívia? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volta-te para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Obrigado, Olivia.
Bom, vocês podem ver que há várias dificuldades, várias aparentes discrepâncias. E eu queria tratar das 4 que eu considero as principais dificuldades entre essas 3 narrativas. A primeira dificuldade é em relação à resposta à pergunta onde o fato realmente ocorreu. Mateus, Marcos e Lucas, dependendo da versão que você lê, apresentam palavras diferentes para descrever em qual província, em qual terra que isso aconteceu. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5 versões de Bíblia em português para averiguar quais palavras cada uma dessas versões trazem em cada um dos textos. Então, Mateus, na Revista Atualizada, na Revista Corrigida, na Nova Versão Internacional e na Nova Versão Transformadora, Mateus fala dos gadarenos. Já a Almeida Corrigida Fiel, esse mesmo texto, traz gergesenos. Gadarenos ou gergesenos. De Gadara, ou de esse outro termo que é usado aqui, gergesenos. Marcos, na Revista Atualizada, na NVI e na NVT, nova versão transformadora, usa a palavra gerazenos, ao passo que a Revista Corrigida e a Almeida Corrigida Fiel, no texto de Marcos, eles trazem gadarenos, eles trazem igual Mateus. E para dificultar um pouquinho mais, Lucas, na Revista Atualizada, na Nova Versão Internacional, aparece lá gerazenos, mas na Revista Corrigida, na Nova Versão Transformadora e na Almeida Corrigida Fiel, elas trazem gadarenos. Lembrando aqui que gadarenos são os habitantes de Gadara, uma cidade ali da região que chamava Gadara. Gerazenos são habitantes de Gerasa, outra cidade, diferente de Gadara. Então, aconteceu em Gadara ou em Gerasa. E gergesenos, que aparece ali na Almeida Corrigida e Fiel, texto de Mateus, se referem nem a gadarenos, nem a gerazenos. É um terceiro grupo de provincianos aí. Então, uma aparente discrepância muito, muito significativa. Então, você vê que as próprias traduções para o português não se entendem. Os 3 textos, diferentes traduções para o português, trazem diferentes palavras. E quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente tem que recorrer ao texto grego. Bom, se de fato esse episódio aconteceu às margens do mar da Galileia, é também chamado de Lago de Tiberíades, ou Mar de Genezaré, se aconteceu nas margens desse lugar, aparentemente não aconteceu nem em Gadara nem em Gerasa, porque Gadara não ficava às margens do Mar da Galileia, ficava pelo menos 7 quilômetros dali. Gerasa não ficava nem perto, 50 quilômetros ali do Mar da Galileia. E os gergesenos não se referem a nenhuma cidade conhecida à época que ficasse situada às margens do Mar da Galileia. Então, deixa eu projetar os mapas para vocês. Deixa eu perguntar antes da projeção. Dorileia? Oi. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Vladimir, é um ou eram 2 endemoniados? Pois é, essa é outra dificuldade. Eu vou chegar lá, mulher. Ah, tá. Eu falei que eu vou tratar de 4. Mas você não falou quais são as 4? Então, eu me adiantei.
Tá ansiosa por quê? Não, estou implicada com essas diferenças aí. Eu vou chegar lá, vou tratar dessa questão também. Alô, Bom? obrigada. Então, deixa eu projetar aqui para vocês minha tela com o mapa. Vocês estão enxergando o mapa? Sim? Sim. Sim. Ok. Só lembrando da região ali, né? Sim, sim, O sim. Mar da Galileia está ali ao norte, o Mar Morto aqui ao sul. Então, o evento deve ter acontecido aqui às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. No Novo Testamento aparecem esses 3 nomes para esse lago, né? Então, fazendo um zoom mais para o lago de Genezaré, ali, o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades, Gadara, olha aqui onde ela fica localizada. Gadara fica localizada a 7 quilômetros do lago, e Gerasa está lá para baixo, não fica nem perto do Mar da Galileia. Então, isso é uma discrepância bem significativa. Segunda dificuldade, que a Dorileia mencionou aí. Quantos são os endemoniados? Mateus cita 2. Marcos e Lucas citam somente 1. Quantos endemoniados estavam, de fato, presentes ali, interagindo com Jesus? Terceira dificuldade. O que é, de fato, dito pelos endemoniados? Mateus, os endemoniados gritam: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Marcos, as palavras usadas por Marcos são diferentes. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Lucas, parece uma terceira versão. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Essa é a terceira dificuldade, que foi dito de fato por eles. E a quarta dificuldade está no fato de Jesus ter atendido um pedido de demônios. Como é que Jesus pode ter atendido um pedido de demônios? Isso, aparentemente, é bem esquisito. Então, vamos tratar de cada uma delas. Primeira dificuldade, onde o fato realmente ocorreu. Bom, essas discrepâncias entre as 5 traduções para o português que eu apresentei, quando isso acontece, a gente tem que olhar para o original grego, para o texto grego, e ver que palavra é trazida ali no texto grego, né? E essa é uma dificuldade em si, porque traduções diferentes, elas partem de manuscritos diferentes. E entre os manuscritos gregos há algumas diferenças que são atribuídas a erros de copistas. Só lembrando, né, que antigamente não tinha recurso de imprensa. As cópias, elas eram mantidas por manuscritos. E os manuscritos, eles tinham uma vida útil. A manipulação dos manuscritos desgastava os manuscritos que precisavam ser copiados para outros manuscritos, né? E há 2 principais compilações de manuscritos antigos, eu já mencionei em uma das aulas passadas, que são usados como base para as traduções da Bíblia. Então, o primeiro grupo, chamado aí de texto majoritário, ou texto bizantino, ou texto recebido, há algumas variações pequenas entre o texto bizantino e o texto recebido, mas essa compilação ela é baseada em mais de 6.500 manuscritos gregos antigos,
é a maioria dos manuscritos existentes, por isso que ele é chamado de a publicação do texto majoritário. Esses manuscritos, eles não são muito antigos, eles datam do século VIII em diante. Lembra que a Bíblia foi escrita lá no primeiro século, né? Então, esses manuscritos são cópias recuperadas do século VIII em diante. E essa compilação de textos, esses 6.500 manuscritos, ela foi a base das traduções das Bíblias mais antigas. Lutero utilizou essa compilação para fazer a sua tradução do Novo Testamento. Aquela Bíblia King James, né, Bíblia do Rei Tiago, também utilizou esses manuscritos. O próprio João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, usou esses manuscritos mais antigos. E uma característica desses manuscritos é que eles têm poucas variantes textuais entre eles. As variantes textuais, lembra? Elas se dão por conta de erros dos copistas. Nesse processo de fazer uma reprodução de uma cópia, eventualmente um ou outro copista cometia algum erro, e eventualmente esse erro cometido por algum copista era copiado por outro copista, e o erro acabava se propagando para mais manuscritos, né? Então, uma característica desse texto majoritário é que não há muitas variantes textuais entre eles, mas há. E há um texto chamado crítico ou minoritário, que é baseado em apenas 5 manuscritos mais antigos, porque essa compilação partiu da premissa que quanto mais antigo o manuscrito, melhor. Está mais próximo do manuscrito original. O que é uma premissa questionável. O fato de um manuscrito ser mais antigo, por si, não significa que ele é melhor. Ele pode, inclusive, ter sido preservado porque era ruim. E se ele fosse bom, ele teria sido manipulado e teria se estragado. Então, os manuscritos mais antigos podem ser os manuscritos de pior qualidade que foram deixados de lado, foram esquecidos em algum vaso, e esse vaso foi encontrado muito tempo depois. Então, é um manuscrito antigo, mas não necessariamente é um bom manuscrito. Então, há muita controvérsia em qual é a melhor compilação de manuscritos a ser usada para a tradução de Bíblia, se é o texto majoritário ou se é o texto minoritário. O texto minoritário, esse texto crítico, baseado em apenas 5 manuscritos, ele é a escolha atual da Nova Versão Internacional, da Nova Versão Transformadora, a revista e atualizada do Almeida. O Almeida traduziu originalmente pelo texto majoritário, mas a revista atualizada trouxe o texto crítico. Então, as diferenças que nós vemos nessas palavras entre Mateus, Marcos e Lucas, palavras que definem onde, de fato, esse episódio ocorreu, elas se dão pelos erros de cópias e pelos textos que foram utilizados, que partiram, que as traduções partiram dele. Então, a palavra, eu fui consultar lá o texto original, tanto o texto recebido, o texto bizantino, quanto o texto minoritário. Então, para Marcos, que aparece Gerazenos, ou de Gerasa, na revista atualizada, na NVI, na Nova Versão Internacional, e na Nova Versão Transformadora, que aparece também em Lucas, na revista atualizada e na NVI, essa palavra aparece no texto crítico, esse texto mais antigo, mas ela não aparece no texto bizantino, ou no texto recebido, o texto majoritário. Então, a diferença está lá no original. Dependendo da compilação que o tradutor usa, ele vai encontrar a palavra Gerazenos ou não. Agora, Gerazenos, ele remete à cidade de Gerasa. Mostrei para vocês que Gerasa ficava a mais de 50 quilômetros do Mar da Galileia. Então, nós podemos afirmar que, com uma grande dose de certeza,
que Gerazenos está errado no texto crítico. Foi um erro de cópia. Simplesmente porque Gerasa não fica às margens do Mar da Galileia. Então, o texto crítico, nesse caso em particular, ele está visivelmente errado. Certo está o texto majoritário, que traz Gadarenos, né? Então, isso explica a diferença entre as traduções. Mas, mesmo assim, Mateus, falando de Gergesenos, e Marcos, de Gadarenos, Gergesenos é uma palavra de origem hebraica, que está escrita no texto grego de Mateus, e se refere nem a Gadara, nem a Gerasa. Se refere a um povo mais primitivo que aparece na Bíblia, aparece ali em 1 Crônicas, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 1, versos 13 e 14. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus e aos Girgazeus. Então, o que Mateus está fazendo referência a esse antigo povo Girgazeu, que ocupava aquela região às margens do Mar da Galileia. Ao passo que Marcos e Lucas falam de Gadarenos, numa referência a Gadara, aquela cidade que não fica bem às margens do Mar da Galileia, fica a 7 quilômetros, mas eles estão fazendo referência a Gadara. Então, esses Girgazeus, eles eram uma das tribos nativas ali de Canaã, que habitavam ali o leste do Mar da Galileia, antes de Israel conquistar aquela região com Josué. Então, Mateus está fazendo uma referência a essa terra que outrora havia sido ocupada pelos Girgazeus, que ele está chamando de Gergesenos, né? Então, o fato aconteceu às margens do Mar da Galileia, como indica todos os textos, e ocorreu numa região que era um território da cidade de Gadara. Apesar de a parte central, a parte mais importante de Gadara, ficasse a 7 quilômetros de distância do lago, havia uma região de Gadara que ficava ali, um pouco mais afastada, às margens do lago. Então, esses endemoniados viviam em sepulcros, e os sepulcros eles eram localizados fora da cidade. Era uma região dos sepulcros, era uma região do cemitério de Gadara, que ficava, então, próxima às margens do lago. Então, embora Gadara ficasse a 7 quilômetros, a sua região, os cemitérios, e onde havia essas criações de porcos, ficavam ali às margens do Mar da Galileia. Então, os endemoniados viviam ali em sepulcros, nos cemitérios, né? Havia ali, conforme Marcos 5,13, uma criação de porcos, e Marcos menciona 2.000 porcos, uma grande criação de porcos, né? E o próprio historiador Flávio Joséfo, na sua obra, ele menciona algumas vilas de Gadara, dessa cidade a 7 quilômetros do Mar da Galileia, que eram estabelecidas às margens do lago. Então, Gadara não é discrepante com a localização. Gerasa, sim, é discrepante. Tá? Então, Gerazenos está errado no texto crítico, é Gadarenos, e Mateus não cita os Gadarenos, ele cita um outro povo mais primitivo, e isso explica a diferença entre Mateus e Marcos e Lucas. Ok? Então, onde o incidente realmente aconteceu? Nesse território pertencente à cidade de Gadara, que ficava às margens do Mar da Galileia. Lucas e Marcos, cuja audiência principal era gentílica, eles se referem à região dos templos de Jesus, como sendo os gadarenos, os habitantes de Gadara, porque de fato era um território daquela cidade mais próxima de Gadara. E Mateus, como tinha uma audiência judaica, ele menciona em grego os Gergesenos, que é uma referência àqueles gigarzeus em hebraico, né, que se referia a um local específico que ora havia sido ocupado por aquele povo, mas que Israel acabou conquistando ali naquela região.
Então, Mateus faz referência ao povo original, Marcos e Lucas faz referência ao povo contemporâneo da época de Jesus. Então, assim está explicada essa discrepância. Tá? Então, resumindo, de fato aconteceu numa região que pertencia à cidade de Gadara, que ficava a 7 quilômetros do Mar da Galileia. Essa região era uma região de sepulcros, de cemitérios, uma região de criação de porcos, que era feita, obviamente, fora da cidade, por causa do mau cheiro, por causa desse ambiente incompatível com a vida urbana. Então, isso era as margens do Mar da Galileia, mais afastado da cidade de Gadara. E Mateus não cita a cidade de Gadara, Mateus prefere citar o povo primitivo, habitante daquela região. Tá? Então, as traduções que trazem gergesenos para Mateus estão corretas, e as que trazem gadarenos para Marcos e Lucas estão corretas. Todas as outras traduções estão erradas. Inclusive, se a sua tradução é diferente disso, pode fazer a correção aí, que o texto crítico usado pelos tradutores está visivelmente errado, porque Gerazenos, né? Gerasa fica a 50 quilômetros dali. O copista errou quando copiou de Gadarenos para Gerazenos, e essa cópia errada acabou se propagando em cópias subsequentes. Tá bom? Ficou claro, gente? Claro. Ok, então essa foi a solução da primeira dificuldade. Segunda dificuldade que a Dorileia levantou. Quantos endemoniados? Lucas e Marcos citam somente um, Mateus cita dois. Ora, se Mateus cita dois, de fato são dois. De fato são dois. São dois endemoniados. Lucas e Marcos, por alguma razão, resolveram citar somente um deles. Então, narrativas de Lucas e Marcos, citar talvez, que é especulação, né? Para justificar o que Lucas e Marcos citaram somente um endemoniado e Mateus mencionou que eram dois. Talvez Lucas e Marcos tenham citado o mais violento, o que falava mais, ou o que virou uma testemunha de Cristo. Então, talvez eles tenham feito escolhas pelo protagonismo de um dos endemoniados. E decidiram omitir o segundo endemoniado, que, na opinião deles, não acrescentava nada à sua narrativa. Eu penso que Mateus quis ser mais detalhista e citou os dois endemoniados. Vocês lembram do exercício que a gente fez na primeira aula? Eu mostrei uma imagem para vocês. Deixa eu projetar de novo aqui, só para explicar novamente esse conceito. Estão vendo essa imagem aí? Estão conseguindo ver a tela? Agora sim. Sim. Ok, agora. Então, essa imagem. Conversa de pescador, né? Oi? Conversa de pescador, né? Conversa de pescador, né? Mas é história de pescador que eu vou usar para ilustrar aqui, ó, a diferença entre Mateus, Marcos e Lucas. Então, eu falei naquela aula que pessoas diferentes podem olhar para essa imagem e descrevê-la de maneira absolutamente distinta. Então, eu citei alguns exemplos, né? Alguém poderia olhar para essa imagem e descrever assim: essa imagem há 3 pessoas segurando um peixe na praia. Essa pessoa mencionaria os 3 homens segurando peixe na praia. Alguém poderia ser mais detalhista. Nessa imagem há 3 homens segurando um peixe na praia. Esse peixe tem uns 5 metros de tamanho, né? 5 metros é muito, Yuri. Você que é pescador aí? Rapaz, mas nem de aquário. Mas dá uns 5 metros, sim, né? Mais ou menos, né? Tá. Então, 3 homens segurando um peixe de uns 5 metros com os pés na água do mar. Já foi mais detalhista do que a primeira descrição. Ou alguém poderia fazer uma descrição que simplesmente omitisse os homens. É uma cena triste, onde um peixe raríssimo, ameaçado de extinção, está morto.
descrição igualmente verdadeira, que não menciona nenhum dos três homens. Ou alguém querendo enfatizar o protagonismo de um deles, poderia dizer o seguinte: o herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, exibindo um grande peixe raro que capturou durante as suas férias nas Bahamas. Os dois coadjuvantes não foram nem citados. A ênfase aqui é no protagonista, o herdeiro dessa grande fortuna. Ou uma quinta descrição dessa cena, lá no fundo, está vendo um barquinho lá? Ó. Alguém poderia descrever essa cena da seguinte maneira: é a última vez que o barco da família Schwartz foi visto antes do seu trágico naufrágio. A mesma cena, ela pode gerar descrições diferentes por pessoas diferentes, é o que está acontecendo aqui entre Mateus e Marcos e Lucas. Mateus resolveu citar só um endemoniado pelo seu protagonismo, ao passo que Marcos e Lucas citaram somente um deles. Então, isso explica a diferença entre um endemoniado ou dois endemoniados. De fato, são dois endemoniados, sendo que Lucas e Marcos omitiram um deles, porque era um absoluto coadjuvante naquela cena. Tá claro, Dorileia? Ok, você falou, tá falado. Então tá bom. Terceira dificuldade diz respeito ao que de fato foi dito pelos endemoniados. Lembra, as narrativas, elas são sintéticas. Seguramente, o diálogo que Jesus teve com aqueles endemoniados, ele foi um diálogo longo. Então, as diferenças entre as citações do que foi dito naquele cenário, obviamente se refere a uma seletividade necessária para alguém que está descrevendo aquela cena. Não dá para registrar palavra por palavra de tudo que foi dito, tanto por Jesus quanto pelos endemoniados naquele encontro. Seguramente, o encontro teve um diálogo muito mais extenso do que Mateus, Marcos e Lucas citam. Então, o texto de Mateus, quando diz que os dois disseram, obviamente eles não disseram em coro, vamos combinar e falar a mesma coisa. Não foi isso que aconteceu. Mas aquelas palavras vieram dos endemoniados. Isso que Mateus está dizendo. Não importa qual deles disse, né? Ou os dois podem ter dito, usando uma fraseologia distinta, aquele mesmo significado que Mateus registrou. Então, os evangelistas, eles sintetizam com as suas palavras aquilo que eles acham relevante que aconteceu naquele diálogo entre os endemoniados e Jesus. Então, não há discrepância no conteúdo. As mensagens, embora distintas entre si na fraseologia, elas têm o mesmo significado, o mesmo conteúdo. Não há discrepância significativa no que foi dito. Simplesmente a diferença é no registro da síntese que cada evangelista fez daquele diálogo, que seguramente foi muito mais extenso do que aquilo que está registrado nos evangelhos. Tá? E a quarta dificuldade: como pode Jesus ter atendido o pedido de demônios? Os demônios, eles não queriam ser mandados, que Lucas menciona aqui, de abismo. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então, os demônios não queriam ser mandados para esse lugar que eles chamam de abismo. Eles também não queriam ser mandados para fora daquela província, conforme Marcos 5,10, rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Eles não queriam nem ir para o abismo, nem ir para fora daquela província. Então, esse abismo, figurativamente, como sendo um local sob a terra, é uma referência a um ambiente de aprisionamento de demônios. Citado em Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 17, né? Há controvérsias, mas parece que 1 Pedro 3,19, também cita esse ambiente, né? Quando Pedro fala, no qual foi, também empregou os espíritos em prisão, os demônios aprisionados nesse abismo. Então, abismo é essa referência a esse local de aprisionamento de demônios. E como Jesus, então, pode ter atendido o pedido dos demônios, que não queriam ir nem para o abismo, não queriam ir
nem para fora daquela região. Bom, Jesus resolve demonstrar o seu poder naquele cenário. Poder que era reconhecido pelos próprios demônios. Os demônios, ao pedirem que não fossem mandados para o abismo, o que eles estão comunicando? O Senhor Jesus tinha autoridade e poder para aprisioná-los definitivamente no abismo. Reconhecimento da autoridade e do poder de Cristo. Então, Jesus resolve demonstrar seu poder sobre esses demônios, enviando-os para os porcos, que eram animais cerimonialmente imundos, impuros. Então, os demônios imundos foram mandados por Cristo para os porcos imundos. Talvez os demônios, quando pediram para ir para aqueles porcos, quisessem continuar atazanando a vida daqueles moradores de Gadara através de porcos violentos e descontrolados, o que Jesus não permitiu. Jesus mandou os demônios para os porcos e aniquilou, eliminou todos os porcos. Então, os demônios foram para os porcos por alguns segundos, Jesus matou todos os porcos, os demônios, a gente não sabe exatamente para onde eles foram depois, mas não ficaram nem na região e não ficaram nem nos porcos. Mas Jesus, naquele momento, resolveu não mandá-los para o abismo. Notem que a presença de demônios neste mundo está debaixo da soberania de Deus. Isso, por si, traz muitas dificuldades de entendimento, muitos questionamentos, o porquê que Deus permite a ação demoníaca nesse mundo. Então, a Bíblia não nos traz uma resposta clara do porquê, mas o fato é que há. Satanás é o príncipe deste mundo, Deus deste século, e ele está em oposição a Deus, a Cristo e à Igreja de Cristo. Então, debaixo da soberania e da autoridade de Deus, os seus dias estão contados. Eles vão, de fato, ser mandados para o abismo. Mas Deus está resolvendo fazer isso um pouco mais para o futuro. No momento, eles continuam aí presentes e oprimindo e até possuindo muitas pessoas debaixo da permissão soberana e poderosa de Deus e de Jesus. Mas naquele cenário, Jesus mandou os demônios para os porcos. Com esse feito, Jesus manifestou seu gigantesco e até assombroso poder de várias maneiras. Em primeiro lugar, ele expulsou definitivamente a legião de demônios dos dois endemoniados. Note que um deles queria seguir Jesus, se tornou uma testemunha viva de Jesus ali em Decápolis, né, que é aquelas 10 cidades fundadas pelos gregos ali na região. E quando o Senhor Jesus permitiu que os demônios fossem para os animais imundos, isso foi uma concessão que humilhava aqueles demônios, demonstrando seu absoluto poder de controlá-los, mandou-os para animais imundos. E Marcos nos dá um detalhe interessante, havia mais de 2.000 porcos. Os demônios não são onipresentes. Se cada porco recebeu pelo menos um demônio, olha o tamanho dessa legião que estava assombrando aquela região através da possessão demoníaca desses dois endemoniados. Então, o Senhor Jesus, na verdade, protegeu a população do lugar ao matar todos os 2.000 porcos endemoniados para que não ferissem ninguém mais naquela região. E os demônios demonstraram tanto o seu conhecimento sobre quem era Jesus, quanto o seu imenso temor ou terror sobre o que Jesus seria capaz de fazer com eles. É claro o texto que eles se prostraram diante de Jesus em reconhecimento da sua autoridade e do seu poder. Eles sabiam exatamente quem era Jesus. E o feito de Jesus foi tão assombroso que a população local ficou aterrorizada e pediu para que ele se retirasse do meio deles. Então Jesus aproveitou esse pedido dos demônios para demonstrar quem ele era e o seu imenso poder, inclusive sobre essas hostes malignas tão numerosas como foi o caso ali. Ok?
Bom, já chegamos aqui às 9 horas. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, ficou alguma questão, dificuldade que ainda precisa ser resolvida. Ô, Vládio, Sim. quando você fez a retrospectiva aí da aula passada, Aham. eu percebi que, na verdade, eu não participei da aula passada, não estou lembrando por qual motivo. Ah, Mas tá a bom. minha dúvida quanto à genealogia, quem fez, na verdade, parte da linhagem de Jesus, Natã ou Salomão? Então, depende da explicação. Se a explicação plausível, mais plausível, for de que Lucas segue a linha de Maria, então o pai de José mencionado ali é, na verdade, o sogro de José, pai da Maria. Tá? Essa é uma primeira alternativa. A segunda alternativa é o levirato, que o Jacó teria suscitado descendente para Eli. Então, Jacó era o pai biológico, mas Eli era o pai legal de José. Tá? Porque eu já li... Mas são duas genealogias distintas. Uma parte de Davi a Jesus por Natã e outra parte de Davi a Jesus por Salomão. De fato, são duas genealogias distintas. As duas explicações plausíveis é do levirato e de uma ser por Maria. Que Deus teria penalizado Salomão e o tirado da linhagem. Mas ele está mencionado em Mateus, ele não foi tirado, né? A Bíblia traz Salomão ali como um descendente de Jesus, um ascendente de Jesus. E Lucas traz a genealogia através de Natã. Então, Salomão está ali. Né? Salomão está ali. Ok? Valeu. Mais alguma questão, gente? Ok. Vamos orar então para o Senhor nos abençoar no resto dessa semana. Obrigado, Pai, por mais esse momento de estudarmos a Tua palavra e de nos equiparmos para um devido entendimento da Tua mensagem. Que o Senhor continue a nos abençoar e a nos proteger a Tua igreja, proteger Teu povo, nos dar sabedoria, nos ajudar a que sejamos bons modelos, bons exemplos, bons testemunhos nessa época tão desafiadora em que o mundo tem vivido. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos.